Bom dia, amigos. Vamos gravar mais um videozinho hoje. Eu falei recentemente nos últimos vídeos sobre a dimensão etérica formada de matéria etérica, próximo aqui ao plano físico, ao plano material, ao mundo material, como intermediário entre o mundo material físico e o mundo espiritual propriamente dito, o plano astral. Essa zona intermediária, com essa matéria intermediária que é a matéria etérica, que entra na formação do ectoplasma em nosso organismo físico, como já relatei em outros vídeos específicos. Como recentemente eu falei da projeção astral na zona etérica, falei também da vida paralela que nós levamos no mundo espiritual, ou ainda que seja apenas também nessa zona etérica, porque muita gente sai do corpo e fica só nessa zona etérica, vendo as coisas no mundo físico. Eu hoje quero relatar uma experiência que aconteceu há mais ou menos 7 anos atrás, que é uma experiência que eu vivenciei fora do corpo, nessa zona etérica, vendo estrutura física que é do mundo material, e vendo também uma estrutura etérica, feita de matéria etérica, ligada como um complemento, diria assim, da estrutura física de uma casa. Nessa época, meu filho caçula estava passando por um processo obsessivo, está sendo assediado por espíritos desencarnados ligados a ele pelo passado, e estava em tratamento na minha casa de trabalho espiritual, que é uma casa voltada para a autocura, é um trabalho de cura. E durante esse tratamento, situações foram sendo relatadas por espíritos na reunião de intercâmbio mediúnico, e uma noite eu saí do corpo, não lembro do momento da saída, não foi uma saída voluntária, portanto não foi a projeção astral voluntária provocada, mas eu saí do corpo. A minha lembrança, mas uma lembrança clara, nítida, ela já começa eu dirigindo um carro, provavelmente igual ao que eu tinha na época, como eu já tive várias outras experiências, já tive a oportunidade de relatar em alguns outros vídeos, uma réplica, diria assim, do meu carro da época, só que de matéria etérica, né? Matéria etérica. E com esse veículo eu estava dirigindo e levando o meu filho caçula ao meu lado, e eu circulava pelas ruas do meu bairro, que é o bairro da Pituba, em Salvador, Bahia. As ruas que eu conheço demais, porque eu acho que eu já morei uns 30 anos ao todo aqui entre Pituba e Itaigara, que é um outro bairro próximo, colado a Pituba. Então é uma região que eu conheço desde garotinho. Circulava, dirigia o meu carro, isso de madrugada, as ruas vazias, eu não via nenhum outro carro físico e nem de matéria etérica, não via outro veículo. Eu me lembro já de estar dirigindo o carro com meu filho pelas ruas da Pituba até chegar na casa onde eu morei durante 3 anos. É uma casa que fica no encontro da Rua Amazonas com a Rua Goiás. A casa é à frente para a Rua Amazonas, número 13, que é uma casa da Polícia Militar da Bahia. No passado, essa casa ela era morada dos comandante geral da Polícia Militar. Meu pai foi um coronel do Exército, comandou a Polícia Militar da Bahia, foi comandante geral, de 72 a 77, 5 anos mais ou menos. E nessa época nós moramos nessa casa. Então é uma casa que eu conheço muito bem por dentro e por fora. De uns anos para cá, ela foi transformada na Corregedoria da Polícia Militar. É o que funciona hoje. Se vocês passarem por lá, vão ver a placa na frente, Corregedoria da Polícia Militar. Não é mais morada de ninguém, é uma corregedoria. E eu passo diariamente, eu moro aqui pertinho dessa casa, e passo diariamente, 1, 2 vezes ao dia, em frente, do lado,
e observando. Então, nessa experiência involuntária, eu estava indo com meu filho e de repente cheguei nessa casa. Eu não lembro de ter pensado nessa casa antes de dormir, de ter conhecimento de algum trabalho espiritual feito nessa casa durante a noite por espíritos desencarnados ou encarnados fora do corpo. Eu não tinha a menor noção, nenhum conhecimento de nada relacionado a isso, por uma casa da Corregedoria da Polícia Militar. O que tem a ver com um trabalho espiritual, com um trabalho voltado para a cura? Não tem nada a ver, né? Não ia jamais imaginar isso. E eu estava simplesmente indo para essa casa, eu sabia para onde estava indo, lá fora do corpo, com uma outra consciência mais ampliada, como eu falei naquele vídeo das vidas paralelas, né, da vida paralela. Eu sabia para onde estava indo e o que estava indo fazer. Estava indo levar o meu filho para essa casa. E chegamos no portão da casa, um portão lateral da garagem, né? O portão foi aberto. Eu entrei com o meu carro, dirigindo, tem uma rampa, subi a rampa. Dentro havia outros carros estacionados, com um espaço mais ou menos amplo. Eu entrei e fiz toda a manobra, estacionei meu carro. E aí é interessante, porque a casa, às vezes eu passo do lado, o portão da garagem está aberto. Ela foi um pouco modificada. Num quintal que era amplo no passado, hoje foi construído um prédio. Tem um prédio em parte do quintal, a porta da garagem, não o portão para a rua, mas a porta de uma garagem interna foi fechada, com parede e tem uma janela, dá para ver quando o portão está aberto, né? Na época dessa experiência já era assim como eu estou falando agora, não era como no passado, mas eu vi a estrutura um pouco diferente, porque tinha um estacionamento com um razoável tamanho, porque havia vários carros estacionados ali dentro. E eu vinha e estacionava, mas não era o meu carro físico, era o meu carro, um veículo, uma réplica do carro físico, acredito eu, porque algumas vezes eu já vi de fora igual ao meu carro físico que eu tinha na época. E eu manobrava, estacionava o carro ali, que é esse um veículo, acredito eu, de matéria etérica. E subi para a estrutura interna da casa. Se você estiver hoje de frente para a casa, na Rua Amazonas, vendo a casa de frente para você, você vai ver que no lado direito da casa, assim, no alto, no segundo andar, não tem nada. A casa é uma casa de 2 andares, você vê a estrutura. Mas nessa experiência, a área para onde eu subi com meu filho, era uma área, é um pátio descoberto, né, sem cobertura, sem telhado, era como se fosse uma extensão da casa para o lado, como se tivesse feito uma laje ali, mas não era no plano físico, aquilo não existe, nunca existiu no plano físico. Eu conheço a casa desde 1972, quando eu fui morar lá, quando eu vim do Rio de Janeiro, até hoje, 2014, eu passo ali direto, conheço a casa muito bem. Aquela estrutura nunca existiu no plano físico, mas existe essa estrutura na dimensão etérica, feita de matéria etérica, que é uma extensão da casa física, um pátio grande, e nesse pátio havia um grupo de pessoas reunidas, estavam formando um círculo grande de pessoas. Uma pessoa tinha uma espécie de tacho, parecendo uma coisa que se usa muito na Bahia para comida baiana, parecendo uma coisa de barro, um tacho grandão de barro, e tinha alguma coisa dentro que me lembra um pouquinho uma coisa que é utilizada para oferendas no candomblé, na umbanda, alguma coisa assim. É um tacho grandão. Eu não me lembro direito, com nitidez, do que tinha dentro desse tacho, mas tinha uma pessoa trazendo esse tacho para o círculo de pessoas que estava ali. E aí eu também entrava no círculo com meu filho, e aí alguém chamava meu filho para ficar no meio do círculo. Meu filho ficava no meio daquela roda formada, né, de pessoas, uma roda grande, porque o pátio é uma área grande, mais de 5 metros de lado, talvez um quadrado, mais de 5 metros, né, de lado, é uma área grande, e meu filho ficava bem no meio dessa roda de pessoas, e vinha alguém com uma mangueira de água, isso é tudo na outra dimensão, não é físico, né? Vinha com uma mangueira de água e jogava água, e dava um verdadeiro banho de mangueira no meu filho, de cabeça aos pés, todo, jogava bastante água, dava um banho nele. Nós sabemos que a água é
uma substância que absorve energia, né, muito própria para limpeza energética. Por isso que se usa o banho, a água para o banho de folhas, de ervas, para o banho de sal grosso, né, a água do mar é muito boa para uma limpeza energética. Então, qualquer banho, você está meio carregado, você toma um banho, uma ducha, né, de água forte na cabeça, toma um banho de cachoeira, a água serve para essa limpeza. Então essa água com a mangueira, esse banho de mangueira, tinha esse efeito também, foi o que eu senti. Era uma limpeza energética que eles estavam fazendo com a água, usando uma mangueira, dando um banho, e ele ficava realmente todo molhado. Eu já tive muitas experiências, não na dimensão etérica, mas no plano astral, no mundo espiritual, de tomar banho de mar, de tomar banho em rio, eu já vi cachoeira, eu já tomei banho de chuveiro diversas vezes, de ficar todo molhado, de sentir a água no corpo, e a água escorrendo e a roupa toda encharcada de água, porque tem água mesmo no mundo espiritual, no plano astral. Tem muita água como tem no plano físico, da mesma forma, bastante água. E essa água serve para limpeza. Então aquele trabalho era um trabalho voltado para a cura, para a limpeza energética, como poderia ser feito num terreiro de Umbanda, de Candomblé, num centro espírita, algum outro lugar. Claro que nem todo lugar usa água para esse tipo de trabalho. Alguns poderiam usar, mas é um trabalho que é voltado para a limpeza, para a cura, feito por espíritos, que eu acredito que tinha espíritos desencarnados e também encarnados. Agora é interessante, detalhe, esse trabalho feito em uma casa da Polícia Militar, é uma casa onde trabalham militares, oficiais, soldados, cabos, sargentos, da Polícia Militar. É um ambiente aproveitado para esse trabalho espiritual, é uma casa da Polícia Militar. Aí vocês poderiam perguntar, por quê? Por que aproveitar uma casa, uma unidade ali que é de militar? Porque é um ambiente de segurança, é um ambiente onde trabalham pessoas voltadas para a segurança, pessoas que têm uma experiência de segurança. E muita gente que é militar, quando desencarna, isso aconteceu com meu pai, já tive a oportunidade de relatar algumas vezes nos meus livros, eu falo, principalmente no Céu da Can 3, muita gente que tem essa experiência de militar, quando desencarna, continua com aquele mesmo espírito, com aquela mesma mentalidade, o pensamento, o idealismo, tudo isso do militar. Aí seja o policial militar, seja o militar do Exército, da Aeronáutica, né, da Marinha, das Forças Armadas. Porque o pensamento é basicamente o mesmo, é o militar. E o policial militar, ele está voltado para a segurança pública, é a segurança da sociedade. É até um pouco diferente das Forças Armadas, que é de segurança da pátria, mas num outro sentido, que não é aquela segurança de rua, não é a vigilância de rua como a Polícia Militar faz, com aquele policiamento ostensivo e preventivo, né, da Polícia Militar. Então aquele ambiente é um ambiente de segurança. Então ali eu acredito que alguns espíritos encarnados, talvez policiais militares, que têm essa visão espiritual fora do corpo, vão para lá fazer esse trabalho, e policiais desencarnados, que também gostam dessas coisas, que trabalham com essas coisas, aproveitaram, né, se juntaram, se reuniram para fazer, construir esse anexo, digamos assim, na dimensão etérica, lá nessa casa da Polícia Militar, onde de noite, de madrugada, quando a cidade está no sossego, bem de madrugada, eles fazem um trabalho de cura. Espírito encarnado, espírito desencarnado junto, formaram um grupo trabalhando para a cura, Aí como é que eu poderia saber que existe esse trabalho lá nessa casa da Polícia Militar, uma casa onde eu morei? Mas como é que eu ia saber disso? No mundo físico, com a consciência de encarnado, de humano, eu não tenho conhecimento disso. Eu não sabia de nada disso. Então esse conhecimento eu obtive através de alguém, não sei, não lembro, fora do corpo. Eu fiquei sabendo fora do corpo que havia esse trabalho. Como meu filho estava precisando na época, nós estávamos tratando dele por causa do assédio espiritual. Alguém me sugeriu, me convidou, eu não lembro, né? E aí eu fui com ele, levei ele para essa casa da Polícia Militar para participar desse trabalho de cura. Então,
Como eu, em vídeo anterior, falando da dimensão etérica, da zona etérica, eu falei de objetos, como aquele arquivo, né? Alguns objetos de matéria etérica em nossas casas, e nós fora do corpo podemos ver, nessa experiência que eu estou relatando, não apenas objeto, mas uma estrutura física, um anexo de uma casa que é física, que é no mundo físico, um anexo de matéria etérica. E você vai lá, acordado, desperto no mundo físico, eu passei lá nesse instante, não existe. Aquela estrutura etérica no mundo físico você não vê, com a visão física, com os olhos físicos, você não vê, ninguém vê. Só fora do corpo é que você pode ir lá e ver que existe aquela estrutura que é de matéria etérica. E isso acontece em centros espíritas, em diversas casas de trabalho espiritual, terreiro de Umbanda, de Candomblé, em muitas casas físicas, estruturas físicas de trabalho espiritual. Se você sair do corpo lá durante o trabalho, ou se de noite você sair do corpo e for lá, vai ver que existe uma estrutura muito maior, muito mais ampliada, ligada ali àquela estrutura física, mas há uma ampliação, né? Uma estrutura muito maior, muito mais complexa, onde de noite, fora do corpo, você pode ir lá ver que a estrutura é maior do que a estrutura física que nós temos aqui. Às vezes um centro espírita pequenininho, se você for lá fora do corpo, você vai ver que a estrutura ao redor dele, dessa matéria etérica, é uma estrutura imensa. E de noite há uma quantidade enorme de espíritos desencarnados trabalhando ali, atendendo, socorrendo espíritos desencarnados que ficaram aqui ainda nessa dimensão etérica. Então o que eu queria falar era isso. Como eu disse, eu não lembro do momento da saída, também não lembro do momento do retorno, mas uma experiência com uma certa, com um certo tamanho, com uma certa duração, né? Não é das mais longas, também não é das mais curtas que eu tive, né? Uma certa duração, com uma razoável consciência enquanto eu estava fora do corpo, mas sem lembrar do momento que eu saí do corpo, sem lembrar do momento que eu voltei para o corpo. Isso mostra como nós temos uma vida verdadeiramente paralela fora do corpo. Porque muitas vezes nós saímos do corpo pensando nas coisas que nós gostamos, que nós queremos fazer com a nossa consciência humana, de espírito encarnado. Mas quando saímos do corpo, a nossa consciência se dilata, nós temos uma outra percepção, nós temos outros conhecimentos, outros desejos, e aí muitas vezes saímos do corpo pensando em fazer uma coisa e vamos fazer outra completamente diferente. Vamos a lugares que no mundo físico, na consciência humana, nós não conhecemos, como eu relatei nessa experiência, mas fora do corpo você tem conhecimentos que ali existe uma outra estrutura, que ali existe um trabalho espiritual e você vai para lá ou ajudar ou ser ajudado. Então isso mostra, como no vídeo anterior que eu gravei, que nós temos verdadeiramente uma vida paralela, uma outra vida paralela a essa no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é o mundo original, é o mundo principal, de onde nós viemos e para onde nós iremos após o desencarne. Era isso que eu gostaria de relatar, de falar para os amigos. Vou ficando por aqui para não me alongar mais. Até o próximo vídeo. Um bom dia, muita paz para todos.